para as pessoas saberem com quem que estão falando, né? Eu sou natural de Balneário Camboriú, tenho 62 anos, nasci na Barra Sul, aí ocupei cargos no estado, na antiga Fátima, né? Ocupei Secretaria de Estado, acabei sendo secretário aqui no município de várias pastas. Sou muito amigo do Luciano da Havan, e eu entrei na Havan então para resolver as questões ambientais do One Tower. Graças a Deus, é o One Tower. A gente também fez todo o processo de EIV. Mas eu também tenho aí a Big Wheel, o Atracadouro Barra Sul, agora o empreendimento do Tedesco lá, o Multipark. Não, tu pode mostrar no vídeo lá. Olá pessoal, bem-vindos a mais um BC Podcast. Eu sou Rodrigo Avandier, sou corretor de imóveis aqui em Balneário Camboriú e sou aqui com meu colega, também corretor Marcelo Smigewski. Tudo certo, Marcelo? Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Pessoal, hoje estamos aqui com uma autoridade no segmento de construção civil em Balneário Camboriú e também autor de um livro, né? O livro O Céu é o Limite, que fala dos arranha-céus do mundo, os arranha-céus do Brasil e vem para Balneário Camboriú. Estamos aqui com o Gil Quederman, né? Que a gente fala que é uma autoridade em Balneário sobre construção civil e também sobre a história de Balneário. Tudo bem, Gil? Tudo bem. Para as pessoas saberem com quem que estão falando, né? Eu sou natural de Balneário Camboriú, tenho 62 anos, nasci na Barra Sul, onde foi edificado o Ibiza Towers. Então, exatamente. Nascido ali onde é a área do Ibiza Towers, né? Por quê? Porque o meu avô fazia travessia, que antes não tinha passarela, fazia travessia de barco. De barco, que é aquele barquinho, depois foi a balsa, coisa e tal, né? Mas a minha mãe, inclusive, tem fotos, né? Fazia travessia com a bateria e não era remo, era bambu. Você pegava uma vara de bambu, ficava a barra e ia atravessando. Então, a minha origem é Balneário Camboriú, né? Eu tenho esse livro editado, tem mais 3 no forno, ano que vem vai sair. E a minha formação, eu sou graduado em Direito, para as pessoas saberem com quem estão falando, não é para ser melhor do que ninguém, né? Pelo contrário. Então eu sou graduado em Direito, sou pós-graduado em Direito Ambiental, sou especialista também em Direito Ambiental, eu fiz MBA em Auditoria Ambiental, eu fiz graduação em Tecnologia e Gestão Ambiental, uma outra graduação, eu fiz habilitação para o Magistério do Ensino Superior. Eu sou técnico em transações imobiliárias, eu fiz mestrado em imóveis, com o número 26.888. Eu fiz mestrado em estudos ambientais, eu estou doutorando em direito privado, também fiz vários cursos na área de LED Construction, Well Construction, tanto no exterior quanto no Brasil, e sou consultor permanente do Sinduscom. Então é uma área que eu sou literalmente apaixonado, eu lido com os corretores de imóveis, tanto que eu fiz o curso de Técnica em Transações Imobiliárias pelo IBREP, justamente porque como a gente lida com a área ambiental, você tem que também saber a área comercial, que é a área da venda, que é a área do corretor de imóveis. Você tem que conhecer o meio. Eu ia fazer, inclusive, uma pós em direito imobiliário. Aí a dona Léo disse, olha, é melhor tu fazer e ficar, porque tinha não aguento mais estudar. Mas aí eu consulto os especialistas, que são vocês, eu tenho muitos amigos, né? Certo. Ô Gil, eu queria aproveitar, eu queria que tu contasse, eu li o teu livro, gosto muito da leitura. Lemos. E eu li bastante o teu livro e eu entendi a tua história. Eu queria que tu contasse para as pessoas que estão ouvindo aqui a tua história, porque na verdade tu não parou de engenheiro ambiental porque você quis, né? Não, então a gente, quando eu tinha 9 anos de idade, nós tínhamos saído da Barra Sul e viemos morar aqui na Vila Real, por causa do colégio, inclusive. E do lado da casa da minha mãe, tinha uma casa em que foi alugada para um empreiteiro de mão de obra. Seu Alvino, se não me falha a memória. O seu Alvino, naquela época, tinha uns 10, 15 peão que ele contratava para fazer o edifício Esmeralda. O que é o edifício Esmeralda? O edifício Esmeralda, ele fica na frente da Marina Tedesco,
ao lado do Tonino Lamborghini, ali, aquele sei. edifício quadradão, que foi baixinho construído ali, baixinho, de 4 pavimentos, que tem todas as garagens embaixo, Embaixo, né? perfeito. Tem apartamento ali, é quase um prédio, que é uma casa, de tão grande que é os Gigante, quartos, né? tudo gigantes. Então, na construção daquele primeiro edifício na Barra Sul, esse o seu Alvino, que tinha contratado as mãos de obra, a mulher dele fazia então as comidas e eu levava a marmita para esse povo. A pé, saía dali Certo. e levava lá. Então, a minha conexão com a construção civil já vem desde daquela época, desde menino, quando nós, crianças, adolescentes, podíamos trabalhar. Hoje você pode furtar, você pode Sim. matar, você pode votar, você pode fazer qualquer coisa. fazer qualquer coisa, Sim. votar, matar. Você não pode trabalhar, porque aí é abuso de menor, né? Então, Sim. naquela época que a gente podia trabalhar, onde o pai e a mãe davam educação, né? Eu já levava a marmita com 9 anos de idade, então começou a minha ascensão de trabalhar com a construção civil naquela época. Passados tempos, eu fiz direito e resolvi me especializar, então, em direito ambiental. Aí eu ocupei encargos no Estado, na antiga Fátima, né? Ocupei Secretaria de Estado, acabei sendo secretário aqui no município de várias pastas, fui secretário do Rubens, fui secretário do Pavan, mas a minha ligação com a construção civil sempre foi muito, muito grande. E eu queria me especializar, então eu estudei muito, fiz todas essas formações porque eu queria trabalhar com a área ambiental. E nas mãos, então, de um conhecido da cidade chamado Rogério Rosa, que era meu amigo das antigas, eu comecei a prestar consultoria para a Embraed. Foi a minha primeira empresa que eu prestei consultoria aqui. E da Embraed, aí veio, graças a Deus, veio a Pascoaloto, veio a FG, a Sequinel, a Dalo, a RAC, a Silva Park. Eu fico até com medo de citar alguma, aí vem a Matiza, o outro. E hoje, aí eu parece que sou muito amigo do Luciano da Havan, que tem uma parceria com a FG muito grande, e eu entrei na Havan, então, para resolver as questões ambientais do One Tower, Do One Tower. Ah, certo. Sim. do Infinity Coast, Sim. do Epic, do Sky, e aí Do Sky. virou uma... Sena Tower agora? É, o Senna. O Senna. Esse, graças a Deus, é o Senna Tower. A gente também fez todo o processo de EIV, eles, Sim. toda essa parte ali que tinha que fazer. É uma honra, né, participar de um projeto dessa envergadura. Mas eu também tenho aí a Big Wheel, o Atracadouro Barra Sul, agora o empreendimento do Tedesco lá, o Multiparque. Multiparque. E lá tem na- vários na outros cidade. projetos que estão chegando. Então, Aham. para um filho da terra que diziam que não fez milagre, rapaz, eu cheguei longe pra caramba até. Mas Porque é- eles acham que verdade. eles acham que eles pensam que eu sou de fora. É que normalmente ia ser olhando pelo teu sobrenome, o cara falou assim: quanto irmão? É alemão. Deve ser de Blumenau. Deve ser Deve de ser de Blumenau, Blumenau. de Monfés, Blumenau, de- de Jaraguá. De Xaraguá ou de Brusque, o alemão lá de Blumenau. Então, eles E acham tu que é ele nativo E eu daqui. sou manezinho, cara. Sim. Papa Siri, porque o meu pai era alemão, mas a minha mãe nasceu em Taquaras. Sim. Entendeu? Mas na verdade tu não é balneário, filho de balneário, tu é de Camboriú. né? Aí é que tá o detalhe que as pessoas precisam saber. Eu nasci em 24 de agosto de 62, até então não existia divisa de município, era um município Era um só. só. Era um Então só. na minha certidão de nascimento está Camboriú, porque era a cidade de Camboriú. Perfeito. Só que territorialmente eu nasci em Balneário, É perfeito. mas a certidão é Camboriú, eu me sinto Sim, sou a orgulhoso. emancipação da cidade Aí depois foi é que logo houve, em seguida. quem dividiu foi eles, não fui eu. Eu nasci na Barra Sul, né? Não foi tu quem fez o Não, desenho não, do não rio fui para eu. separar as duas cidades? Não, na realidade não foi pelo desenho do rio. Isso vai estar num outro Não foi? livro meu. Ah, Todas as cidades, quando fazem a divisa territorial, fazem as chamadas divisas naturais, que é certo. por rio. Sim. Só que é o seguinte, lá atrás, isso já começou, eu chamo de a primeira salvação de balneário, que são 3. Perfeito. São 3 salvações. Para a gente se tornar o que tornou, aconteceram 3 fatos. O primeiro foi na divisão territorial da cidade. Na época, Laranjeiras, Taquaras, Taquarim, Estaleiro, Estalarinho, Pinho, aquilo era praia deserta. Não dava nem aipim, muito menos batata doce. Capim muito menos. Não, Malha, o povo que quer com aquelas rosetas lá na frente da praia? Então, Camboriú não queria as praias.
Os vereadores da época, lá de 1958 a 64, não queriam aquilo. Não serve para nada, né? Sim. Não serve para nada. Aí, se eles fizessem, aí eles aproveitaram uma parte para fazer a divisa territorial. Se fizesse a divisa territorial pelo Rio, tudo ia ficar com eles. Sim. E eles iam perder o quê? Colégio Agrícola. Colégio Agrícola. Perfeito. Que era o ícone da época, meu Deus. Nossa. Quem estudava no colégio agrícola, eu tive tios que eu fiz estudavam. colégio agrícola. Eu fiz colégio agrícola. Aí, eles Fosse expulso? Não. Eu não fui expulso, eu fui convidado a me retirar. É uma diferença. Tu leu ali, né? Eu li o livro. Eu não fui expulso. Depois tu encontrou o professor lá na frente. Esse eu dei o camarão para ele. A testemunha que está ali escrito. Então, nós íamos. Camboriú ia perder o colégio agrícola. Imagina, isso era uma afronta. Então eles resolveram fazer uma divisa territorial imaginária. Tanto que ela começa ali na Ponte do Castilho e vai em direção ao Britador do Caseca. Isso. Uma linha imaginária. Do lado esquerdo é Balneário, do lado direito é Camboriú. Tanto que tem uma ruazinha que vai ali por dentro, nessa região. Certo. Um pouco é Camboriú e um pouco é Balneário. Exatamente. Que por muito tempo ficou a parte de Balneário pavimentada e a de Camboriú comendo pau. Faz agora os 2 anos. Sim. Então eles dividiram imaginariamente os municípios para quê? Para ficar com o Colégio Agrícola, a Monte Alegre, Conde Vila Verde, essas coisas todas. Os e bairros, nós ficarmos com as praias que não servia as rosetas. e tudo, não servia para nada. Então, por isso que eu digo que essa foi a primeira salvação. Eles não deram todas as praias. Uhum. A segunda salvação veio através do então Normando Tedesco. Quem é Normando Tedesco? Nada mais, nada menos que o pai do Júlio Tedesco. Sim. Que me pegava pela bermuda e me jogava dentro do rio para fazer para aprender a nadar. Uhum. E o seguinte, ele vinha uma vez ou 2 vezes por ano que ele fazia isso, só que nós tomava 100 banhos por ano e botava na cola dele. Ô mãe, foi o seu Normando. Era malandragem para escapar de apanhar da mãe. Exatamente, porque ia tomar banho no rio, que ia falar, não, foi o seu Normando que jogou. Então, nós botava na conta do seu Normando, eu ia piazada lá daquela região, botava na conta o resto do ano, né? Então tudo bem. Então, o que aconteceu? O seu Normando Tedesco, quando veio aqui nessa época, ele veio de paragem, ele acabou dando um problema no avião dele, teve que aterrissar aí na beira da praia, e viu então aquela maravilha que era a Barra Sul. E ele se encantou por aquilo ali e acabou comprando umas áreas de terras ali, que a ideia dele era fazer um camping. Mas ele precisava desenvolver a cidade. Então, ele era, na época, já uma pessoa com muita influência. Houve um camping ali, né? Houve, eu acho. Sim, né? teve o camping. Teve o camping, né? Chamado Camping Tedesco. Sim. Era o termômetro da temporada. Quando o camping estava lotado, a temporada era boa. O camping estava vazio, a temporada era ruim. Sim. Tudo certinho. E como não tinha prédio, não tinha nada, então não tinha espaço físico para fazer. Imagina quando é espaço enorme. físico. Pode olhar lá e colocar. Aí, o que ele fez? Ele tinha comprado as terras. Ele tinha muito contato no Senado Federal, com a República, com o tal. Então, ele sabia que ia sair a BR-101. Estava em construção lá nos idos de 64 a 69. A BR-101 ia ser construída lá para trás, ia pela SC100 naquela região. Ia passar muito longe de Balneário. Como naquela época a concessão, isso é uma história com E. Eu não tenho como comprovar. Sim. História com H é provada. História com E eu não tenho como comprovar. É contada. Então é uma história, tá? E dizem as pessoas que me contaram, que são mais velhas do que eu, que ela é verdadeira. Então eu estou reproduzindo. Então o seu Normando conversou com o povo e conseguiu trazer a BR mais para perto. Para próximo de Balneário. Cada um puxa a brasa para sua sardinha. Sim. Isso não é pecado. Certo? Perfeito. Até hoje é justo e a briga é necessária. É justo e é necessário. E ele conseguiu trazer. Só que aí, Gil, e onde é que está a terceira, Gil? A terceira, nós devemos ao mesmo concessionário que trouxe a BR mais para perto da praia, ele fez a divisa da cidade, porque ali ia passar pelo primeiro trajeto aonde é a Avenida Brasil. Ia passar. Aí com aí é a grande ponte. Esse eu tenho fonte fidedigna
Ele já morreu, não pode confirmar, Certo. chamado João Oliani Filho, pai do Beto Oliani. Do Beto Oliani aqui, da peixaria. O seu João Oliani veio para Balneário Camboriú trabalhar de servente e de pedreiro para construir a Grande Ponte. Por que a Grande Ponte? Ela vinha. Se vocês pegarem a nossa cidade e olhar de cima, tu podes ver que ela faz exatamente uma curva. Vindo reto, saindo do túnel lá, vindo reto, tu vai dar direto na Avenida Brasil. Tu pode desenhar que depois eu boto no Não, vídeo não, exatamente. tu pode mostrar no vídeo lá. Eu boto exatamente. Ela sai do túnel. Ela sai do túnel, ela em vem linha reta, né? em linha reta vai dar uma ponte gigante que vai ligar ali do lado do Dentinho, no início da Avenida Brasil. Então, esse era o trajeto. Como na época também o concessionário podia escolher o melhor trajeto que tivesse o menor custo, o menor mão de obra, antes de fazer uma ponte do tamanho da do Rio Tijucas, ele fez um desvio e aí deu uma ponte bem menor. Sim. Mais curta. Otimizou e o custo Otimizou. Então, nós tivemos a BR próxima, mas ao mesmo tempo nós fomos salvos. Sim. Vocês imaginem a Avenida Brasil passando a BR-101. Morrer a praia. Se fosse isso Com daí, todo respeito à seria... Barra Velha, era Barra Velha 2. Sim, perfeito. Com todo respeito à Barra Velha. Ela está colada ali. Mas seria Barra Velha 2. É inadmissível. Mesmo assim, hoje, a atual BR, com o passar do tempo, ela ainda é uma divisa. As pessoas acham que da BR para lá é Camboriú. Sim. Imagina, as pessoas que vêm de fora... Lá é Camboriú. Com o passar do tempo, vai haver uma massificação, vai ficar tudo uma coisa só. Mas hoje você sente a divisão por causa do plano diretor. Sim. Você imagina então ali o Morretes em Itapema, se a BR tivesse dado mais espaço, tivesse mais área de centro em Itapema. O que não seria, né? Morretes seria centro. Não, estou falando para ti. Se ela passa passado por trás ali. Exatamente. Onde passa a polícia rodoviária, ela passa queimando na prainha da polícia rodoviária. Ó, se ela passa um pouquinho para trás só. Era um negócio espetacular. Tu tá me entendendo? Tanto que hoje todo o segundo acesso é tudo por lá de trás. Ó, te fez em Florianópolis, agora quer o anel, segundo, o anel, viário, tudo para trás. Só que na época, a intenção, agora deixa eu fazer uma defesa dos caras da época, era desenvolver as áreas. Sim. Talvez se não tivesse chegado as BR tão próximo, não tivesse chegado aonde chegamos. Exatamente. Era o que tinha naquele momento. Isso. E se não tivesse aproximado elas das ribeirinhas do mar, talvez a gente não tivesse o desenvolvimento que teve. Perfeito. Tu tá me entendendo? A analogia... Ou seja, a analogia, assim, hoje a gente pode até achar ruim, mas lá no passado ele foi importante porque ele trouxe... Tu imagina a visão que se tinha na época, eu sei porque eu nasci aqui, eu e o Cláudio Fischer, a gente atravessava o rio e ia brincar de soldado ali na BR, né? A gente subia na BR, você via toda a Barra Sul. Tu via toda a cidade. A altura que estava. Porque a BR era mais alta. Sim. Olha a visão que tu tinha. Então, o cara que passava de carro na BR, ele olhava para o lado direito. O mar. E esse era a visão do Normando Tedesco. Olhar para o lado direito. E aí parar no camping do Tedesco. A visão dele empresarial lá na frente, montar um lugar lotado no verão. Ele nunca imaginou, e nem eu, e nem ninguém, que nós iríamos ter a Barra Sul o metro quadrado mais caro do Brasil. Sim. O negócio dele era ter um camping. O negócio dele era o camping. O faturamento que era o negócio dele. Em 1974, ele desenvolveu um projeto que depois ele apresentou para o Haroldo Schultz, sabe, o prefeito, né? O Schultz disse, isso não vai dar certo com essas cadeirinhas aqui embaixo, ele vai lá subir lá no Morro da Guarda, isso não vai dar certo. As cadeirinhas vão romper, o Normando, tu tá ficando doido, né? Tu não tá muito certo da cabeça, isso não vai dar. O senhor Normando apresentou até o projeto para o seu Haroldo, mas o seu Haroldo não acreditou no projeto do teleférico. Que não era no local que era lá na ponta do Mole. O seu Normando já tinha projetado um Mole na Barra Sul. Que sairia o teleférico de cadeirinha dali para o Morro da Guarda. Não era esse teleférico que é hoje, que sai e une duas praias. O projeto original do pai do Júlio era sair onde é o Mole, em direção ao Morro da Guarda e voltar só.
Sim. E com aquela cadeirinha ainda, que era um arco aberto. A cadeirinha. Era cadeirinha mesmo. Cadeirinha, literalmente. O projeto original, da frente, que assim, se vocês olharem no museu lá do teleférico, do Parque Unipraça, vai aparecer o projeto desenhado bem rudimentar, dali, saindo ali, que era o sonho do senhor Normando. O sonho do senhor Normando acabou se tornando realidade na mão do filho, o Júlio Tedesco. Que, no meu entendimento, melhorou muito mais o sonho. E diga-se de passagem, o Júlio, ele teve muita visão, porque ele apostou nos parques temáticos. Muita gente veio para cá e construiu edifícios. O seu Nicolau, o pai da Vera Nicolau, que foi uma das primeiras construtoras, o seu Mussolini Siquinel, se vocês são corretores, então estou dando em primeira mão, a empresa de construção civil ativa mais antiga de Balneário Camboriú é a Siquinel. Do Siquinel, do seu Mussolini. Hoje eu sou o Calito. Né? Hoje o Calito. Eu brinco com ele, né? Tá bom. Então, o Calito é uma pessoa, ao contrário dos outros. É a primeira construtora de Balneário. É a primeira construtora de Balneário Camboriú em atividade plena desde que a cidade se estabeleceu. Quantos anos tem hoje? 60. É os anos 60? 60. Com certeza 60. Se fosse a Embraco do seu Nicolau, seria mais antiga do que a do Siquinel, mas eles fecharam, né? Então hoje a atividade é mais antiga. Foi nos anos 60 que o seu Mussolini fundou a empresa. Aí depois foi passando. Aí ele faleceu em 1998. O seu Mussolini Siquinel faleceu em 1998. Então o filho advogado não quis tocar, que era o Luiz Antônio. A filha toca junto, mas quem assumiu foi o médico pediatra. Sim. Calito Siquinel. Pediatra. Eu não sabia que ele era pediatra. Tu não sabia que ele era médico? Achei que era construtor. Tu nem sabia que ele era médico. Para mim ele sempre foi o construtor. Não, ele nunca foi o construtor. Sim. Quem deveria tocar a empresa era o Luiz Antônio, o advogado. Sim. Que teria, né? Mas não, então, o Luiz Antônio não quis saber de nada, assim, enfiou na política e etc e tal. E o Calito acabou assumindo. E toca hoje a empresa com a irmã. E com o sobrinho, que é filho do Luiz Antônio, e com os outros 2 sobrinhos, que são filhos da irmã dele. Da irmã. São os 3. Uma empresa familiar ainda. Familiar, que é os 3 meninos. Sim. Familiar, diga-se de passagem, muito bem gerida. A gestão deles. Assim como a Tati. Que é filha do Rogério também, Rosa. Muito bem gerida. Entendeu? O Chica que é metido ainda, que não largou pro Jean, entendeu? Não passou, né? Ele não larga. Tá segurando. Ele gosta Tu disso. me entendeu? O Chica que não largou o osso ainda, entendeu? Hoje eu disse, Chico, vai namorar, rapaz, deixa o Jean, coisa e tal. Mas ele disse que tá um galo, disse que tá namorador, tudo, separou de novo. Tira e foguete, né? Parece um guri de 20. Caminhando na praia, ele acha que tem 18. Meu Deus. Se ofende se tu falar que ele tem... Se tu falar que ele tem 30, ele se ofende, ele acha que tem 18. Tanta briga. Mas é bom porque é jovial e eu chamo visionário, atirado, que é corajoso, não? Cara, se falasse isso há 10 anos atrás que o cara ia construir um prédio de 156 pavimentos, 535 metros de altura. Não, fumou maconha, tá louco? Se falasse só do Antal, porque ali não estamos nem falando. Eu digo para vocês lá atrás, quando a gente fez um trabalho em conjunto com a LDD para a liberação do licenciamento do Yacht House, as pessoas não acreditavam que esse prédio poderia ficar em pé. Eu licenciei o primeiro edifício mais alto do Brasil, passou por mim, que foi o Embraer Tower. Certo. A Tati tem a licença guardada até hoje. Que ainda não lançou. Não vai lançar. O Embraer Tower vai ser lançado, só que não vai ser uma torre de 82, vai ser 2 torres. Sim, o Jorge falou que aqui ainda está em projeto, tu me segurando debaixo dos braços. Pode perguntar pro Jorge, Jorge que ele vai dizer, entendeu? Ele mente às vezes, ele não quer contar muitas coisas, não. Viu, Jorge? Eu conheço. Ele não quer. Ele não quer entregar. Ele não quer contar os segredos. Ele fica escondidinho ali. Mas é bom, até importante. Mas ali vai ser 2 edifícios. Não vai ser um só. Certo. Porque a Tati não tem gana pelas alturas, assim como o Calito também não tem gana pelas alturas. Gana que eu quero dizer à vontade. Já o Rogério tinha. Sim. Mas ao mesmo tempo, ele. Nunca me esqueço, eu fui muito um amigo pessoal do Rogério. E César, o que é de César? A gente tem que sempre ter gratidão.
Se eu cheguei aonde eu cheguei hoje, eu devo ao Rogério. Ele não me deu dinheiro, mas ele me deu a oportunidade de prestar consultoria para uma das melhores empresas de construção do Brasil. Então, quem presta consultoria ou quem presta serviço para a Embraer sabe que vai ser referência. Chega a me arrepiar aqui, vocês estão vendo. Tem uma referência muito forte. Né? E a gente sabe que a Embraer é referência não só no Brasil, fora também, né? E eu conheci o Rogério antes dele ser o Rogério da Embraer. Quando ele tinha o carrinho de lanche lá na Armação. Lá em Navegantes. Uhum. Quando ele tinha um Maverick V8 rebaixado com as rodas gaúchas. Essa eu não sabia. Ele já era arretado com as coisas dele. Sim. Entendeu? O carro dele era um brinco. Já tinha um perfil diferente. Não, ele já tinha um perfil diferente. O Rogério era as pessoas, ele brincava com juiz, me chama de doutor e mal sabe que eu tenho a 6ª série. Ele era visionário. As pessoas não sabem, mas ele nunca atravessou o oceano. O máximo que ele foi a Miami. Tudo que ele fazia, ele olhava nas revistas. Mas ele tinha um feeling diferente. Tudo que ele fazia com expressão, com uma coisa diferente. Ele começou em 20 de setembro de 1994, quando ele fundou a Embraer. Eu me lembro que o Rubens Spernau era um engenheiro calculista dele. O Rubens Spernau era um engenheiro calculista dele. Então, quando eles compraram o primeiro computador, era um computador naquela época, era coisa. Acho que foi em 86 ou 87. Era algo fenomenal. Outro mundo. Quem tinha uma máquina de datilografia Olivetti já era muito. Aí tinha uma impressora trixial, que era matricial. Aquele era o chique do último, entendeu? É o chique do último. Aí chegaram no escritório, ele e o Rupp compraram o tal do computador lá da IBM em 48 suaves prestações. Era praticamente um apartamento, né? 48 suaves prestações e chegaram no escritório, não tinha onde botar. Porque não tinha mesa. Tamanho que era. Não tinha mesa. Aí o que fizeram? Chamaram com certeza o mestre Nereu, que deve estar aí vivo. Mestre Nereu fez uma mesa de madeira de caixaria e colocou o computador em cima. Para poder comportar o tamanho do bicho. Ninguém nasce grande. Mas o teu sonho tem que ser muito grande para você chegar onde chegou. E persistente, né? E o Rogério dizia, eu vou construir para um nicho que quando tem crise, fica rico, e quando não tem crise, fica mais rico. É o AAA. E é o que aconteceu. Ele fez um padrão, o padrão Embraer, que hoje, lógico, a gente tem o mesmo padrão na Sequinel, FG, tem várias empresas, não é que se imita, não, ou você entra na Seara, ou diferente. Só que ele, Gil, tu tens um carinho especial pela Embraer. Não é que eu tenho um carinho especial pela Embraer, eu tenho um carinho especial pelo Rogério, um carinho especial pela Tati, que eu tenho como se fosse uma filha minha, né? Uma pela oportunidade que tu teve com ele, meu Deus, e o vínculo de amizade. Era um vínculo comercial, mas era um vínculo de amizade antes. O Rogério me convidou para ser diretor da empresa dele. E eu disse, não, Rogério, eu te agradeço. Ele fez aquelas contas dele, não sei se você sabia que ele era o número. Ele fez as contas e ele disse, tu é um pastor alemão. Teus números, tu é um cachorro fiel, vai ser fiel a vida toda. E tu vai trabalhar comigo. Eu disse, não, Rogério, eu posso até trabalhar contigo, mas eu não quero ser diretor, ou não quero nenhum cargo na tua empresa. Por quê? Primeiro que eu sou teu amigo, eu te conheço. Se eu for ser o teu diretor, o teu coordenador, o teu gerente, eu vou me subordinar a ti e eu vou ter que acatar as suas decisões. E eu não vou poder jamais te mandar naquele lugar se eu achar que tu não quer fazer. Então eu prefiro. As duas opiniões eu prefiro te prestar consultoria, te auxiliar no que for necessário e te poder mandar com todo respeito naquele lugar, do que ficar subordinado. Ele botou para rir. Não, tu tá certo, Justo. Então eu quero te ajudar nisso.
a área ambiental na época, estamos falando de 15 anos atrás, era embrionária, tinha recém-iniciado o compromisso de fazer os licenciamentos. E aquela história, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? É rei, e perfeito. eu era o cara que tinha um olho, porque eu tinha estudado a coisa. E acabei por causa do Rogério. E, lógico, se eu não servisse pela minha competência, eu não tinha chegado onde chegou. Mas ele me deu a oportunidade de me mostrar o meu serviço, que tanto que foi contratado pela própria concorrência dele. Ele deixou muito livre isso. Ele me levou para Pascoaloto. Sim, perfeito. Tu me entendeu? Aí a amizade com o Luciano foi que me levou para a FG. Aí vai formando uma triade, né? Uma rede, e aí vai de formando uma relacionamento, rede. um networking. Depois E de hoje 15. o teu escritório sempre foi tá aqui na Barra Sul, sempre foi aqui. Aí todo eu mundo sou o conhece. louco que fez um escritório na Barra Sul em vez de fazer um edifício. Sim. Isso aí. Todo mundo fala assim, Louco na época, né? Na época sim, mas hoje não. Não, tu me entendeu? Você é louco? Não, é por que só não faz um prédio? Que todo mundo olha o terreno, pode dar um prédio. Seguinte, Não, aqui não, tem ali, o escritório do Gil. se vocês forem lá atrás do meu prédiozinho, ali da minha casa, do meu escritório, tem um edifício do Bittencourt lá, como é que é o nome dele? Bem-Verte. Da Bem-Verte. Da Bem-Verte. Tem um Do Paulinho. acho que é 15, acho que são da 15 pavimentos mais 12 Las pavimentos. Pésia? Não é Las Eu Pésia? não sei, acho que é. Acho que é o Las Pésia, mas é. bonitinho, cara. Dá 12 apartamentos, Sim. coisa mais linda do mundo. Poderia fazer exatamente igual. Porra. Tá ali, em termos de pensando em resultado e... Só que é o seguinte, tá. Eu sei que é até hipocrisia se as pessoas falar. Claro que dinheiro é importante. Mas ter vida também é importante. Tanto quanto, né? Eu tenho 62 anos. Tenho 2 filhas, uma médica e uma advogada. O que eu tinha que fazer por elas, eu já fiz. Se eu me for embora amanhã, como a gente sabe, ninguém vai ficar para semente aqui, ninguém é eterno, eu vou tranquilo. Por quê? Porque elas já têm alto provento. Elas não precisam de mim para sobreviver. Não depende mais. Não depende de mim para sobreviver. Tudo que Deus me deu, Ele me deu com muito trabalho, muito esforço. Então, o que adianta eu edificar um edifício ali de 15 pavimentos, vender, porra, ia dar uma grana bem legal, né? Bem legal. E daí? Faça o que com o dinheiro? E daí? Não, como e daí? Não. Agora eu tenho uma casa, uma baita de uma casa, o consultório a clínica da minha filha vai ficar embaixo e o meu escritório vai ficar em cima, onde eu tenho tudo que eu preciso a 50 metros da praia. E tu tá com a família, tu tá em casa, tu tá onde? no teu habitat. Aí eu posso receber vocês lá condignamente, soltar um no meu rooftop sem ninguém encher o meu saco. Vamos cortar isso daí, Gil. Não, Tem que deixar. Sabe por quê? Vamos deixar isso daí, vamos deixar. Não, sabe vamos por deixar, quê? então. Sabe por quê? Porque quando você mora num edifício, aquilo não é teu. Tu é submetido às regras do teu edifício. Tu não pode fazer reforma, tu não pode fazer isso. A casa é minha, eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser. Barulho, tu tem horário para entrar, horário para sair. Deus me livre se tu bater com um salto alto, o vizinho já fica tocando o pau lá. Tu me entende? Você não tem essa liberdade. Ágil, mas podia ficar com a cobertura grande. Ia estar subordinado à entrada do porteiro. Lá na minha casa eu levo quem eu quero, a hora que eu quero. Horário de salão de festa, barulho. Tu tá me entendendo? Eu quero reunir vocês lá no edifício rooftop. Eu tenho que pedir autorização pro síndico para saber se não tem nada reservado. Você tem Isso disponibilidade. não tem preço. Olha, Gil, se tu visse o que eu faço dentro de um prédio, tu ia te impressionar. Que isso aqui, o Rodrigo, a gente chama ele de ninja. Eu tô Ele gosta reformando de um criar, carro. ele é criador de coisa. Eu tô reformando um carro na garagem do prédio, reformando inteiro. Os vizinhos deixaram, eu não sei até quando. Eu não quero falar com o vizinho dele. Subornasse quem? É o seguinte... Ele montou toda uma estrutura lá. O único jeito é deixar todos os vizinhos te devendo algum favor, que ninguém reclama. Mas eu tô falando. Aí, depois aquela história, porque a minha garagem ficou muito pequena. Porque o teu carro... O meu carro é grande, cara. Eu já sei que eu ia incomodar alguém, tu me entendeu? Então, Sim. é muito estresse, eu não preciso disso por causa do estresse. Graças a Deus me deu a oportunidade de fazer isso. Eu não estou dizendo que você morar num edifício não é bom, não é isso. Só que você tem que se adaptar às regras.
Entendeu? Sim. Eu não tenho mais saco para me adaptar a regra nenhuma, cara. Eu, graças a Deus, cheguei num patamar que eu posso escolher os meus clientes. Tu mora onde você quer. Cara, eu tô de bem, eu voltei. A minha esposa nasceu ali. Ela nasceu ali. Ali foi feita a primeira casa da Barra Sul. Ela nasceu no quarto da frente, ela foi de parteira. A família é nativa da Barra Sul. Nativa daqui. Então a gente conseguiu, graças a Deus, milagrosamente, voltar para onde nasceu. Sim. Isso para nós é uma grande satisfação, né? Então, meu Deus, o dia que eu me for, que já falei, eu não vou ficar para semente, as meninas fazem o que quiser, bota fogo, vende, faz um prédio, vende para FG, para Embraed, para Sequinel. Tu não quer nem saber. Eu não quero nem saber. Eu não seja abençoado e que seja abençoado, que sigam a vida, isso entendeu? Aí, perfeito. Entendeu? Eu tenho uma outra casa muito boa, que eu fiz, minha casa, eu sempre tive casa até, eu gosto muito, faço coleção de orquídeas. Então, tu tens que olhar, quando vocês vendem, vocês têm que aprender, vocês já são aprendizes e mestre nisso. Vocês sabem que quem compra um imóvel na planta, ele está comprando um sonho. Um sonho. Além de ele estar comprando um sonho, ele está acreditando que você, que é o corretor, e que a construtora vai entregar aquele sonho para ele. E o que prometeu, né? Não. A promessa. A promessa. A promessa tá ali. Aí eu sempre digo para os meus amigos, gente, se vocês prometerem uma fazenda e entregarem uma chácara, as pessoas vão ficar muito magoadas com vocês. Se vocês prometerem uma chácara e entregar uma fazenda, as pessoas vão ficar eternamente satisfeitas com vocês. Eu sempre falo aqui, Gil, e você sabe disso, quando as pessoas fazem para os seus, tu dá muito mais valor que quando faz para você. Exatamente. E aí o sonho teu é a família. É a família. É a família, é os teus. Aí, qual era o diferencial do Rogério? O Rogério fazia test drive. Ele fazia test drive com o cara que ia comprar. Ele levava no apartamento. Ele fazia o cara sentar naquele sofá e já imaginar sentado. O cara, né? Ele implantava o cara. Ele fazia o cara morar já num apartamento. O cara se gozava. O Rogério não perdia uma venda. Se entrasse naquele carro dele e desse uma volta na cidade, ele pegava o cara, dava a volta na cidade toda, para depois levar no apartamento. Uhum. Ele vendia a cidade. Exato. Ele vendia a cidade e depois ele vendia o dele. E tem que ser assim. Tem que ser. Tem que ser assim. Outra coisa, eu sempre critiquei e vou criticar. Roupa suja lava-se em casa. Nós temos as nossas mazelas. Temos sim. Todos. Todos. Não escapam. A gente sabe. A nossa cidade tem os nossos defeitos. Uhum. Tem sim. Mas eu saí daqui, não tem defeito não, nego. Não vem falar mal da minha cidade que eu vou avançar no pescoço. Eu vou defender a minha cidade. Porque eu estou defendendo o meu patrimônio, a minha família, a minha casa, minha origem, raiz, meus amigos. Tu tá me entendendo? Então, tem muito corretor, com todo respeito, babaca, que não sabe vender a cidade, porque não conhece a cidade e não conhece a história. Corretor Não, se eu falar, qual é o nome do primeiro prefeito da cidade? Tu sabe? Não sei. Tu sabe? Não, eu não. Até. Não, tô fazendo não sei. um desafio aqui. Sim. Não acha. Higino João Pio. Higino. Eu já tinha lido, mas não lembrava de cabeça. Ou seja, o que eu estou estimulando a vocês? Pergunta pro Toninho. Pergunta, era o Edilson. Edilson que foi. Emilson que foi diretor da Embraer. Adilson. Adilson. Há uns 11 anos atrás, eu dei uma palestra para os corretores da Embraer, ensinando para eles a história da cidade. Quem foi o primeiro prefeito, quais eram os projetos futuros. Cara, ou seja, como é que tu vai dirigir um barco se tu não sabe a rota? E de onde é que tu veio? Exatamente. E para onde vai, né? Exato. Então, tu vai vender o teu edifício, o teu apartamento, tua cobertura, mas tu tem que vender a cidade também. Tem que dizer, escuta, aqui tem um teleférico, aqui tem um Cristo Luz, aqui tem um aquário, aqui tem um Space, aqui tem a roda, aqui tem o museu do cinema, aqui tem o restaurante tal. Mercado tal. Tu tem que vender, o banco fica ali, bababá. Ou seja, é um conjunto que tu vai vender. Porque isso
não é o acessório, é a parte principal que o teu cliente vai querer. Ele vai querer, onde é que eu estou localizado? Ô Gil, perto de onde eu vou morar, tem um bom restaurante? Não, tem o Chaplin, tem o Farol, tem a Casa da Lagoa. Sim. Está entendendo o conceito? A facilidade o conceito que eu tô falando. E a gente vê que as localizações hoje, a localização muda tudo. A gente trouxe aqui um amigo nosso do Balena, né? Da CNH, Quinho Balena? Quinho Balena. Também faz consultoria. Se estiver escutando, ele vai ter que sair. Eu já peguei um no pé dele. Para de comer, rapaz. Ele disse uma coisa assim, ó, que são 3 coisas que são as mais importantes da construção civil em Balneário Camboriú. Location, location, location. A localização é a primeira coisa de tudo. Isso aí muda o jogo. Bom, e o que tem ao redor, né? Porque daí tu se situa e tem a facilidade. A certificação LED é uma certificação internacional que classifica os edifícios sustentáveis. Um dos pontos que dá muito ponto na certificação é localização. Quantos metros perto da escola? Quantos metros perto do mercado? Quantos metros perto da farmácia? Quantos metros perto do ponto de ônibus? Tudo isso computa. Aqui, cara, se tu ficar entre a Terceira e a Avenida Brasil, pode ficar perto de tudo, porque essa localização é 500 metros, todo mundo pode ir a pé. Por quê? Para evitar que você use o carro. Quando a gente fez a didática para o ensino superior, tu fala muito com a mão. Sim, gesticula. Gesticula para explicar. Eu sou muito didático. Tá vendo? O tempo todo assim. Professor, né? Professor. Professor é isso. É escrever. Aí, quando eu defendo muito a verticalização, a horizontalização, que é assim, eu critico muito as cidades horizontais. Por exemplo, Paris, Londres, Los Angeles, Singapura. São cidades, Singapura não minto, Xangai, são cidades muito poluídas, porque são cidades muito grandes. Horizontais, extensas. Então, o transporte é distante, as casas são longes, muito carro, então são poluídas. Aí você vem para uma cidade chamada Nova York, Ilha de Manhattan. 5 milhões e meio de pessoas, 5 milhões e meio de pessoas, numa área mais ou menos equivalente à área de Balneário Camboriú. 5 milhões e meio. Uma área equivalente à área central de Balneário, esquece essa morraria. Equivalente à área central de Balneário Camboriú. Que nós estamos com 130 mil habitantes. Exatamente. Olha bem. Com toda a cidade, né? Toda a cidade. Veja bem, aí agora, olha o comparativo. 80% da cidade de Balneário Camboriú reside em 20% da área. Vocês sabiam dessa? Não sabia. Os 80-20. 80-20. Ou seja, pega o mapa da cidade e olha. Tu vai ver que tá tudo no miolinho ali. Concentrado. Do Rio pra cá, tudo ali. E outra coisa, até a Avenida Brasil, até a Terceira Avenida. Aí esse foco todo fica aqui ainda. Porque se tu pegar mais ou menos aqui dá uns 65% da Brasil. Para Atlântica, da Terceira para Atlântica, dá uns 65%. Porque os bairros dividem abaixo. Entendeu? Esse foi um dos erros do plano diretor que tem que ser consertado. É inadmissível, aquilo que eu briguei lá na audiência pública. É inadmissível